Salve, salve galerinha do Monte, meu nome é Anderson Rabelo e você tá no Monte de Letras. E hoje a gente vai analisar mais um discurso, que foi o discurso da Greta Thunberg, que deu tanto que falar, né? Foi no momento em que os países estavam se reunindo para poder discutir melhorias na natureza, melhorias na sociedade para que a gente pudesse conviver junto à natureza. E deu muito o que falar, porque o mundo se dividiu entre o discurso dela e aqueles que são contra. Então, eu trouxe ele agora para poder a gente dar uma analisada e ver o que é que tem por trás de fato daquele discurso. Então, convido você a sentar aí comigo um pouquinho e vamos subir o monte? Greta é uma menina sueca de 16 anos e ativista, né? Vocês já conhecem ela desde esse discurso aqui. Alguns podem já conhecer algum outro discurso dela, mas eu destaquei esse em especial porque deu muito o que falar. Foi num momento específico, um momento em que os Estados Unidos estavam querendo se retirar da assinatura que fez para o futuro do planeta e tudo mais, e alguns outros países também tinham pensado nisso. E vem ela falando exatamente esse texto que a gente vai começar a analisar agora. Então vem comigo. Minha mensagem para os líderes internacionais é de que nós estaremos de olho em vocês. Isto está completamente errado. Eu não deveria estar aqui. Eu deveria estar na minha escola, do outro lado do oceano. Já vou parar aqui, logo de início, por quê? Porque eu vi muita gente dizendo: essa menina devia estar estudando. E ela reconhece, ela deveria de fato estar na escola, estudando com os colegas dela. Por quê? Porque a gente diz sempre que o jovem é o futuro do país, o jovem é o futuro do planeta. Mas eu vou deixar essa pergunta no ar porque a gente vai retomar ela mais na frente. Se o jovem é o futuro do planeta, por que não abrir a boca agora para poder avisar alguma coisa que é importante? E é exatamente isso que está acontecendo aqui. E é exatamente o grande problema que tem acontecido nos adultos de hoje. Repetindo os adultos antigos, como diz a música, como nossos pais. Mas vamos lá. E vocês vêm até nós, jovens, para pedir esperança. Como ousam? Vocês roubaram meus sonhos e minha infância com suas palavras vazias, e ainda assim eu tenho que dizer que sou uma das pessoas com mais sorte nesta situação. As pessoas estão sofrendo e estão morrendo. Os nossos ecossistemas estão morrendo. Nós estamos vivenciando o começo de uma extinção em massa, e tudo que vocês fazem é falar de dinheiro e de contos de fadas sobre um crescimento econômico eterno. Como vocês se atrevem? Eu gosto dessa provocação da Greta, do como vocês se atrevem, como ousam, porque muitos discursos começam macios, começam primeiro passando a mão na cabeça das pessoas para depois atacar. E faz aquele discurso que não diz muita coisa. Na verdade, fica em cima do muro e não decide aquilo que está defendendo. Define, mas você precisa de uma análise mais aprofundada. No caso da Greta, não. Esse discurso está claro. Como é que vocês se atrevem a continuar pensando em dinheiro, sendo que o planeta já não está conseguindo produzir o suficiente para nos sustentar? E eu sou o futuro, no caso da Greta, e eu sou o futuro, e vocês não estão cuidando da gente, não estão deixando o melhor para a gente. É bom a gente ter essa consciência, né? Se a gente quer ter filhos, e se a gente tem filhos, e se outras pessoas têm filhos, a gente tem que lembrar que tem um planeta que está sendo deixado para essa geração. Então a gente precisa cuidar para o futuro. E é o que ela está dizendo aqui. E ela está provocando. Como vocês se atrevem a deixar o planeta desse jeito para a gente? Mas vamos seguir, né? Por mais de 30 anos a ciência tem sido muito clara. Como vocês se atrevem a continuar ignorando isto? E como se atrevem a vir aqui e dizer que estão fazendo o suficiente, quando sabemos que as políticas e as soluções necessárias não são sequer vistas? Vocês dizem que estão nos escutando e que compreendem a urgência deste tema. Mas não importa tão triste e furiosa eu esteja, eu não quero acreditar no que dizem. Eu gosto dessa fala do eu não quero acreditar no que dizem, porque é aquela velha história, né? Você quer alguma coisa e seu pai diz, peça para sua mãe. Quer alguma coisa e sua mãe diz, peça para seu pai. E fica naquele jogo de empurra. A gente não dá a devida atenção aos nossos jovens, às nossas crianças, aos nossos adolescentes.
e eles estão muito mais atentos do que a infância que nós tivemos, mas eles têm consciência de tudo que está acontecendo ao redor deles. Então é importante a gente deixar eles falarem, é importante eles terem voz, porque é exercitando essa voz na infância e na adolescência que a gente está criando um adulto com consciência política. E isso é importante acontecer desde sua pequenez, desde sua infância, para que não aconteça essa maluquice que tem acontecido no mundo de hoje, essa polarização louca que tem acontecido no mundo de hoje. E ela diz que não quer acreditar nos adultos justamente porque estão passando a mão na cabeça dela e dizendo: não, a gente está te escutando, mas de verdade, será que estão? Vamos lá. Se vocês realmente entendem o que está acontecendo e continuam falhando em agir, vocês seriam um mal. E eu me recuso a acreditar nisso. Mas apesar de todo ataque, tem muita gente que diz que esse discurso foi raivoso. E eu não acredito que esse discurso seja raivoso. Eu acredito que esse discurso foi um discurso certeiro. Ela quis atacar as pessoas, não de forma raivosa, mas atacar a consciência dessas pessoas. E aqueles que sentiram o toque do dedo dela nessa consciência se sentiu mal. E a partir daí gerou toda a discussão desse discurso raivoso. Inclusive ela deixa aqui claro, eu me recuso a acreditar nisso. Eu me recuso a acreditar que esses políticos são um mal. Eu me recuso a acreditar que essas pessoas que estão se reunindo, deixando suas famílias em casa para se reunir por um planeta melhor, eles são um mal para a sociedade. Ela diz isso. Ela diz que se recusa a acreditar nisso. Claro, não é um texto literal. Ela também está querendo passar a mão na cabeça nesse momento para aliviar um pouco o discurso, para poder apresentar outras informações. Mas não é um discurso raivoso, é um discurso cheio de verdades que toca a ferida de muita gente. Vamos continuar. A proposta de cortar as nossas emissões pela metade em 10 anos apenas nos dá uma chance de 50% de ficar abaixo da marca de 1,5 grau, e existe um risco de desencadear reações irreversíveis em cadeia que fogem do controle humano. 50% pode ser aceitável para vocês, mas estes números não incluem outros pontos como feedback, lacunas e um aquecimento adicional causado pela poluição tóxica do ar ou aspectos de equidade e justiça climáticos. Isso que a Greta está falando está acontecendo neste momento. Lá, por causa daquela situação que aconteceu na China, né? O coronavírus se espalhou pelo mundo e está aí. Mas pesquisadores já têm investigado outros vírus que estão congelados. Se o planeta aquece, esses vírus saem dessas geleiras e podem provocar outras pandemias. Então, a gente tem que ter cuidado com o aquecimento global, porque faz mal não somente para o aumento dos oceanos e tudo mais, que é preocupante, mas também para que não ocorram outras pandemias e a gente fique como está agora, preso dentro de casa, esperando uma vacina para poder voltar à nossa rotina, mas esperando que seja uma rotina melhor e não uma rotina como a gente vinha vivendo há muito tempo, né? Estes números também fazem com que a minha geração seja obrigada a ter que retirar centenas de bilhões de toneladas de dióxido de carbono do ar, causadas por vocês e usando tecnologia que sequer existem. Lembra que eu falei da transmissão de responsabilidade? É exatamente aqui nesse ponto. É nesse ponto que ela fala sobre a geração dela ter essa responsabilidade de tirar esse dióxido de carbono. A gente já tem que pensar, ou melhor, já teria que pensar nisso desde muito tempo. Desde que a gente teve a primeira pesquisa dizendo que o planeta não vai mais se sustentar se a gente continuar consumindo de forma agressiva, como a gente consome inclusive até hoje. E a Greta está falando nisso. Como é que vocês ousam deixar pra gente uma responsabilidade que vocês já poderiam estar cuidando? E aí quando chegar aqui, ou no caso dela, né? Quando chegar na geração de Greta, já vai ser tarde demais. Eles vão ter uma responsabilidade muito maior para poder construir uma coisa que melhore o planeta e vai continuar na solução paliativa. E ainda existe tempo de corrigir isso e a gente não está fazendo nada. Está só empurrando com a barriga. E depois a gente vai acusar esses futuros políticos que já estão aparecendo hoje dizendo: ei, acorda para a vida, vocês estão fazendo besteira. Então 50% simplesmente não são aceitáveis. Nós teremos que viver com as consequências.
para ter uma chance de 67% de continuar abaixo da marca de 1,5 graus do aumento global de temperatura, no melhor cenário do relatório do IPCC, o mundo teria ainda 420 toneladas giga de emissões de dióxido de carbono para emitir em 1º de janeiro de 2018. Hoje, este número caiu para 350 toneladas giga. Como vocês se atrevem a pensar que isto pode ser resolvido sem mudar nada? É a questão de empurrar com a barriga que eu estou falando, né? Como é que atrevem mudar tudo isso apenas só falando? Só falando. Tem que mudar e não faz nada de fato. Ou com soluções técnicas que ela vai falar agora. Ou através de algumas soluções técnicas. Com os níveis atuais de emissões de hoje, o orçamento de emissões de dióxido de carbono acabaria inteiramente em apenas 8 anos e meio. Não haverá nenhuma solução ou planos apresentados com base nestes números que trago aqui hoje, porque estes números são bem desconfortáveis e vocês não têm a maturidade suficiente para abordar este tema como ele realmente é. Eu adoro essa fala de Greta de que vocês não têm responsabilidade, ou melhor, maturidade para poder discutir esse tema, porque a gente sempre diz que os jovens não têm maturidade, mas ela está apresentando uma maturidade enorme, maior do que muita gente por aí que hoje está criticando a Greta por ter feito esse discurso. E aí fica fazendo o quê? Meme, fazendo besteira na internet, sendo que não está prestando atenção no que ela está falando. Há um problema que a gente precisa corrigir enquanto é tempo para poder melhorar esse planeta para os próximos que virão. Ainda dá tempo da gente corrigir, a gente tem que correr atrás, tem que projetar. Por que a gente não está fazendo isso? Por que a gente está esperando com que aconteça algum problema, como está acontecendo com o vírus agora, para depois a gente resolver? Está errado. A gente não tem que pensar no remédio, a gente tem que pensar numa vacina. Então, a gente precisa já de agora se precaver para que os nossos filhos e os nossos netos tenham um lugar melhor para viver. Vocês estão falhando conosco, mas os jovens já começaram a entender sua traição. Os olhos de uma geração futura inteira estão sobre vocês, e se vocês escolheram fracassar, eu lhes digo, nós jamais perdoaremos vocês. Nós não vamos deixar vocês fazerem isso. É aqui e agora que nós colocamos o limite. Eu gosto desse nós não perdoaremos vocês porque ela está deixando a adolescência dela falar. Ela, na época do discurso, tinha 16 anos. E às vezes a gente pensa que o nosso texto a gente não pode deixar a nossa linguagem aparecer. E o adolescente é um ser por si só que extravasa, que fala do jeito que ele está pensando e ele bota para fora. E às vezes a gente tenta tolher isso quando a gente corrige as nossas redações. E é importante a gente deixar porque isso é a nossa identidade. E de fato ela fala, nós não perdoaremos vocês. Tem um pouco da adolescência dela, do exagero que o adolescente tem, mas casa perfeitamente no texto dela, casa como uma luva aqui. Então, a dica que eu dou quando você estiver construindo o seu texto, deixe a sua identidade fluir, independente de como ela seja, e a partir do rascunho você vai tolhendo aquilo que você acha que está exagerado e aquilo que você acha que pode caber no seu texto. Vamos seguir. O mundo está despertando e a mudança está chegando, quer vocês queiram ou não. Obrigada. Esse quer vocês queiram ou não, eu acho legal também porque a gente não deixa o jovem falar. E Greta tá falando. E você tá falando aqui, quer vocês queiram ou não, eles são o futuro. Então se você hoje não disser, ou melhor, se você hoje disser, cale a boca, não faça nada, em algum momento você vai depender desse jovem. Você já deve ter visto vários casos de pais que maltratavam seus filhos e depois de velhos tiveram que ser cuidados pelos filhos e mudaram completamente. Nesse caso é bem parecido. A gente não deixa o jovem falar. Quando deixa é uma concessão, como nesse caso. E quando fala demais a gente manda calar a boca porque a gente não quer ouvir. E Greta está dizendo, não adianta você me mandar calar a boca porque mais cedo ou mais tarde é a gente que vai dominar. E a gente já está de olho nisso, a gente já sabe o que está acontecendo. Não só porque as escolas são um espaço de discussão, mas também porque eles estão vendo isso, está em todos os jornais, é só você assistir, é só você ler jornal, que você sabe de tudo isso que está acontecendo aqui. E os jovens de hoje são diferentes dos jovens
do nosso tempo. Eles têm um poder de fala muito maior. Pode ver que a maioria das crianças que você conhecer vai querer ser youtuber. E se você botar um celular na frente dele, ele vai se portar muito bem na câmera, ele vai se comunicar muito bem. E Greta se comunica perfeitamente bem e dá o recado dela e diz: estamos aqui de olho em vocês e nós vamos conseguir. Então, se tem alguma pessoa que diz ela deveria estar na escola, sim, ela deveria, e ela reconhece isso, mas graças aos erros da gente, adulto, ela está aqui fazendo esse discurso quando deveria estar estudando. Então essa falha é nossa e a gente precisa reconhecer e mudar o futuro dessas crianças, desses jovens. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não esquece de dar seu like e sugerir algum discurso ou texto que vocês gostariam de ver analisado. E aí eu vou pegar esse texto e vou trazer aqui pro Largando o Verbo, que eu tô gostando muito de fazer particularmente. Então, se você é novo no canal, também não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Belezinha? Então por hoje é só, gente. Um abraço para vocês e tchau!